Hoje tem um cara aqui que acho que vocês não esperavam por isso, e é uma coisa muito legal, porque ele não trabalha com ArcViz, ele não trabalha especificamente com arquitetura. O convidado que eu estou falando aqui, que vai conversar comigo hoje, é o Zeca. O Zeca, ele tem uma agência criativa chamada Veritae, em Blumenau, e ele vai trazer elementos que realmente conectam com o nosso nicho de ArcViz. Então tem pontos como projetos pessoais, projetos comerciais, né? Algo que a gente está sempre batendo na tecla aqui. E mais do que isso, ele traz uma maneira de lidar com o negócio em si, a agência criativa dele, uma maneira muito exclusiva, assim, eu nunca tinha realmente parado para pensar, e é interessante, realmente, tanto do ponto de vista de business, quanto artístico, porque ele é um artista. Então, o Zeca, esse convidado de hoje, ele é um diretor de filme, ele trabalha com fotografia, trabalha com cinema, com filme, e incrível como que alguém de uma área totalmente diferente da nossa, de algum jeito conecta tão bem, e é um papo que vai realmente mostrar como a gente tem que abrir a mente e olhar para as outras áreas e aprender com isso. No vídeo, a gente vai estar falando sobre um filme que o Zeca dirigiu, que é o Stone. O Stone da Vasselay, que é um empreendimento. E eu vou colocar o vídeo para vocês assistirem antes do papo, porque no papo eu vou estar perguntando um pouco sobre o filme, então você já está por dentro. E olha, coloca esse filme em uma TV legal, ou com um som bom, porque vale a pena. E aí, eu acho que quem realmente é do nicho de ArcViz vai entender o que eu estou falando e vai sentir, cara, isso é muito diferente e isso é muito legal. É uma outra perspectiva, sabe? Em contar uma história através de uma narrativa brincando com a música, brincando com o estilo, brincando com como foi filmado, né? Que foi de uma maneira não convencional também. Então, mostrando ali o empreendimento, mas sem mostrar o empreendimento. É incrível. Dá uma olhadinha no filme antes do papo, ou se você quiser olhar depois do papo, mas eu recomendo antes porque tu vai ter essa noção do que a gente vai estar falando. Então, aproveita o papo. Para mim foi um aprendizado incrível, sério. Eu saí daquele dia do papo muito grato, porque realmente me ensinou sobre negócios diferentes, sabe? Diferentes maneiras de lidar com um time, com uma agência e diferentes perspectivas do lado artístico também do Zeca. Então aproveita esse convidado que tá muito legal. E galera, só um recadinho. Se você quiser ajudar esse canal, esse projeto, tem um link aqui embaixo, em vídeo, onde eu explico como você consegue ajudar, tá bom? E como isso vai te beneficiar. Então, dá uma olhadinha aqui na descrição, vai ter um link para um vídeo onde eu explico tudo isso, tá bom? E bora pro vídeo. Quanto mais tempo eu passo nessa sala, mais curiosidade eu tenho. Eu conheço novas pessoas e imagino novas histórias. Me lembro da história que minha família conta sobre o homem que para na beira de um penhasco e pega uma pedrinha do chão. Ele encara a pedrinha, olha para o horizonte. O que significa essa pedrinha para o homem? O que o homem significa para o penhasco? O que eu quero dizer é que as pequenas coisas têm uma certa grandeza. Sabe, um ponto, um grão, tudo tem um início. Uma palavra, um pedido, um grande gesto.
Do alto, até onde você consegue enxergar? Qual o tamanho que a gente realmente tem? Já parou para pensar que aquele mesmo homem, na verdade, caminha sobre uma pedra gigante? Como se mede uma distância dessa? Qual a proporção de um detalhe? Até que a gente é bem pequeno, né? Como aquela pedrinha, junto de tantas outras. Eu espero mais um pouco e o sol desenha novas formas. Presta atenção, olha isso! Você viu também? Uma vez eu conheci uma artista que costumava repetir sempre que um espaço em si não é nada. Quando tem alguém ali, é que se torna um lugar. A experiência é o resultado do encontro. E a gente se encontra em cada lugar, né? É por isso que eu digo para todo mundo que passa aqui. Não importa se você for curioso, criativo, ocupado, atrasado. Tira um tempo. Valorize a beleza das pequenas coisas. Até porque, se depender de mim, vai ter sempre uma pedrinha no seu caminho. Zeca, Talk to Franzão, muito obrigado pelo seu tempo. O Zeca a gente conheceu aqui em Blumenau. Sim. Uma surpresa, né? Sim, foi meio rápido até esse contato. Né? Sim. Zeca, conta pra gente, quem é você e o que você faz? Pô, difícil, né? Eu tava falando contigo justo que eu não tô muito acostumado a estar desse lado da câmera sendo entrevistado e tudo mais. Trabalho com audiovisual, né? Construção de imagem assim para marcas. Dentro disso, a maior parte do tempo é direção de filmes relacionado a marcas, então filmes comerciais, né? Mas também tem uma outra esfera um pouco mais pessoal, assim, que está relacionada a uma expressão, não sei se talvez artística seja a palavra, assim, mas uma expressão bem autoral, né? Então a construção de imagem no sentido da fotografia e tudo mais. Já estou um tempo trabalhando nisso e sempre foi o que eu quis, assim, sempre quis trabalhar nessa parte do cinema, foi um sonho e tal, por muito tempo. Acabei me formando em publicidade e propaganda e trabalhei um pouquinho com design, então é uma mistura de tudo, assim, sabe? Sim. É tipo meio que colocar num liquidificador várias coisas. Hoje ainda convivo muito com o design na minha rotina, né? Então me afastei bastante da publicidade, eu convivo muito mais com essa questão de construção de marcas através das imagens, né? Então, está muito relacionado à percepção, uma construção de valor, de imagem mesmo, um campo mais imagético, assim, né? Como a gente pode quase que transcrever um sentimento da marca em imagem. Sim. Então, é por aí que meu trabalho anda, cara. E aí hoje, assim, você pode me corrigir, né? Claro. Você diria que você trabalha mais com filmes do que fotografia? Cara, sim. Ou é tudo misturado? Não, eu trabalho mais com filmes, assim, tem um tempo já que meio que o meu foco é esse, né? Mas não era assim? Difícil, cara. Sempre foi um pouco confuso pra mim essas barreiras, né? Sim. Eu tenho um perfil de uma certa forma meio generalista, assim, gosto de fazer um pouco de tudo, que nem eu disse, comecei trabalhando com design, e fui migrando para fotografia, para o vídeo, e daí
Hoje, cara, eu faço um pouco de tudo, assim, faço essa parte mais cinema mesmo, assim, né? Tipo, projetos culturais, onde a gente já fiz curta-metragem, média-metragem, enfim, já estive em festivais e tudo mais. E também a parte mais comercial, onde o foco principal são filmes comerciais, né? Filmes para marcas. Sim. A fotografia entra como algo paralelo. Nos últimos 3 anos, inclusive, assim, eu comecei a dedicar um pouco mais de atenção para fotografia, como um estudo mesmo, e agora que a fotografia está entrando de fato em algo mais palpável dentro do meu trabalho comercial, assim, né? Que até então era algo um pouco mais pessoal mesmo, tipo, eu fotografava em paralelo. E talvez para quem não está acostumado, assim, quem é de fora, a fotografia e o filme, né, o vídeo e a fotografia, apesar de serem linguagens associadas, né, conectadas de uma forma assim, vamos dizer, né, elas são muito diferentes. Eu acho que da forma de pensar ritmo, pensar a construção daquilo, assim, sabe? Então, Você conseguiria explicar cada uma? Assim, na sua Claro. cabeça. Sim, claro, lógico. Eu acho que, assim, a principal diferença é que o filme, ele é uma sequência, né? Uma sequência de imagens, assim. Então a gente está trabalhando com mais essa questão do ritmo, do tempo das coisas, tu determina o tempo que aquilo vai ser visto, sabe? Quando tu corta uma cena, por mais simples que isso seja, na montagem tu tá determinando o que a pessoa está assistindo, como ela vai receber aquilo, sabe? A fotografia, tipo, a gente tem uma imagem aqui atrás, assim, sabe? A fotografia, ela é uma coisa, tem uma certa instantaneidade, assim, quando tu vê, né? Tu ao mesmo tempo recebe aquela informação toda de uma vez e também tem uma questão mais de perpetuar algo, assim, uma mensagem, eu acho, sabe? Sim. Porque tu fica decidindo quanto tempo que tu tá vendo essa imagem, assim, sabe? Tipo, pra mim essa é a principal diferença, assim. Tu controla como público, assim, um pouco mais a imagem, tu constrói mais do que o filme, talvez, sabe? Porque o filme, sei lá, tu teria que ficar repetindo ele assistindo várias vezes, assim, Sim. pra criar essas camadas de percepção diferente, né? Então acho que numa análise um pouco mais, talvez, sei lá, filosófica, pra mim é um pouco essa diferença, assim. A fotografia como imagem, ela tem essa característica de ser um pouco mais duradoura, né? A análise dela, sabe? Tu pode, tipo, ficar olhando uma imagem e ficar um tempo pensando sobre ela. E o filme, eu acho que ele tem essa característica um pouco mais, quase que de um processo industrial, assim, de definir o que o público tá vendo, assim, sabe? Eu nunca tinha visto dessa maneira. Você Pra diria... mim, pra mim é um pouco isso, assim, Sim. mas lógico que é bem mais complexo, né? Que isso, eu tô, Claro, tipo, claro. resumindo bastante, assim. Sim. Achei muito legal isso, a questão de, numa fotografia, vem tudo de uma vez, e quem tá vendo a fotografia vai decidir o que vai interpretar. O filme você... Pera, não, esse é o ritmo. Isso, tu dita mais, né? Que legal, cara. Eu acho que é assim, né? Até pela natureza de ser mais coletiva, né? A produção do filme, normalmente, tem uma questão um pouco mais planejada, assim, do que está sendo estruturado ali, enquanto a fotografia também tem, mas pelo menos a minha maneira de se relacionar com a fotografia é uma forma um pouco mais brutal, assim, sabe? Tipo, a fotografia ela tem essa questão que é quase que indescritível, assim, para mim. Sim. Tipo, uma imagem, muitas vezes não dá para tu explicar de outras formas, sabe? Não dá para usar palavras, não dá para usar outras formas de expressão que expliquem uma imagem. Aquela sensação de tu tá recebendo essa imagem, né? Sim. Isso eu ouvi a primeira vez, assim, quando eu estava fazendo uma mentoria em fotografia documental. Tive acesso a um fotógrafo chamado Stephen Shore, que é americano. E, cara, ele é incrível, assim, o trabalho dele é incrível e tal, sou muito fã do trabalho dele. Mas ele fala justamente sobre isso, assim, sobre essa instantaneidade da imagem, né? Algo que talvez meio que não dá para reproduzir em outras expressões, assim, artísticas ou, sei lá, enfim, né? Um filme seu que me tocou muito, eu achei incrível. Eu falei, cara, o que é isso? E eu ainda tenho que assistir numa tela própria. Maior. Que é o Stone. Eu vou passar aqui pra galera ver. E até deixar todas as informações na descrição, né? E, cara, o que me tocou mais nesse filme, eu queria que você contasse sobre isso.
foi porque a gente está falando de um empreendimento. Uhum. Mas quando você assiste o filme, tu não tá mostrando o living room, tu não tá mostrando o rooftop. Tem uma história e uma pessoa narrando a história e sobre as pedras e como que a pedra tá no caminho da pessoa. Então, isso, vindo do ArcFiz em si, isso para mim é muito, me tocou muito porque mostra uma outra maneira de contar uma história sobre o edifício, mas sem mostrar o edifício. Sim. Eu sou leigo em cinema. Uhum. Você conseguiria dizer o porquê que isso talvez me cativou tanto assim? O que é isso de contar a história sem mostrar? Uhum. Difícil essa pergunta, né? Acho que era talvez uma das mais difíceis. Eu acho que, assim, primeiro, né, essa nossa troca acho que está sendo muito legal justamente por isso, assim, a gente trabalha de uma certa forma em universos parecidos, né? Eu tenho um trabalho que flutua muito dentro desse universo do mobiliário, do design, da arquitetura, enfim. Inclusive, a arquitetura, eu acho que é uma disciplina da qual eu teria me formado, assim, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, né? Tipo, eu acho que eu teria feito arquitetura, assim, gosto muito da ideia até um pouco mais filosófica, assim, né? Da arquitetura, da relação dos espaços, enfim. Isso é uma coisa que há muito tempo já, tipo, libera essa criatividade dentro de mim, assim, tenho muito isso, assim, essa busca, né, por tentar entender um pouco disso. Ao mesmo tempo também que eu sou super leigo, né, por não ter uma formação teórica e mais formal, digamos assim, dentro da arquitetura, né. Então, para mim, de uma certa forma, fotografar e produzir filmes relacionados ao tema da arquitetura, do design, está muito relacionado com essa investigação dos espaços, assim, sabe? É quase que uma investigação empírica do que é arquitetura, sabe? Do que significa se relacionar com o espaço, assim. Então, acho que o ponto de partida desse filme é isso, assim. Esse filme específico, ele surgiu a partir de um convite, assim, muito especial e foi começado a conversar, assim, sobre um tema que já era bem definido, que eram as pedras, né? Então, a gente trabalhou em um prédio onde já tinha esse nome, né? Já se chamava Stone Building. Então a gente tinha esse tema bem central e assim, quando eu fui fazer a primeira visita, tipo, a coisa que obviamente mais me impactou foi ter uma pedra imensa no hall, assim. Mas ao mesmo tempo, tipo, por mais que é uma pedra grande, assim, e ela, sei lá, acho que deve ter levado umas 4, 5 pessoas para deixar aquela pedra ali, ninguém vai conseguir tirar ela dali, sabe? Ao mesmo tempo, ela também não é muito grande, porque, tipo, quando me falaram que ia ter uma pedra no hall, eu pensei, cara, vai ter uma pedra enorme, assim, sabe? Tipo, a parede vai ser uma pedra. Sim. Mas era uma pedra que, ao mesmo tempo, tipo, parecia que tu esbarrava naquilo, assim, sabe? E isso me chamou muita atenção, essa relação da escala, de ser uma escala improvável, assim, sabe? Tipo, cara, parece que eu vou esbarrar nessa pedra e ela vai tombar, mas ao mesmo tempo óbvio que não, porque, tipo... E ela não tá no caminho, né? Ela tá no caminho, tá meio que num canto, assim, sabe? Tipo, se tu tá distraído, talvez tu tropece nela, assim, sabe? Eu, tipo, vou esperar uma comida chegar, assim, eu vou sentar nela e esperar, assim, sabe? Então, acho que tem um certo tom bem humorado, assim, nessa proposta desse espaço específico, né? E acaba que essa proposta foi pro resto, extravasou, assim, pro resto do edifício, né? Então, as linhas e tudo mais, assim, quando a gente fala dos espaços comuns e até da parte externa, acho que tem essa mesma ideia da pedra, mas daí muito mais, sei lá, abstrata, sabe? Tipo, um pouco mais abstraída, né? Então, a nossa ideia, ao mostrar o lugar, era muito construir essa relação com a pedra, assim, por que tinha aquela pedra ali? Quase que o desafio era, pô, vamos tentar contar a história de por que tem uma pedra, porque o morador vai entrar aqui e ele vai ver uma pedra e, tipo... E era pedra no caminho. Não faz sentido, assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, pô, se tem, vamos entender, assim, né? O que tem aqui pra gente cavar e entender, né?
pouco mais sobre essa pedra. Uhum. E daí foi isso, assim, com esse tom bem leve, bem humorado, a gente decidiu contar a história da pedra, meio que esse foi o ponto de partida, né? Daí juntei com algumas experiências mais pessoais, assim, em especial 2 histórias que eu acho que levaram a essa forma de contar a história da pedra, né, pro filme. Uma aconteceu faz uns 4, 5 anos, quando eu estava no Chile. A gente foi passear assim num lugar que chama Embalse Yeso, que é uma represa assim, é meio que artificial para ajudar a manutenção da água em Santiago, mas ao mesmo tempo, cara, é uma cadeia montanhosa assim, um lago imenso, uma paisagem sobrenatural assim. E, cara, quando eu tava nesse lugar, assim, foi a primeira vez que eu acho que eu me senti muito pequeno. Tipo, como uma pessoa, sabe? Tipo, esse sentimento de tu não ser nada, assim, sabe? De tu ser um ponto, assim, no meio daquele lugar muito grande, né? Então, essa foi uma história com pedras que me emocionou muito, assim, eu guardei esse sentimento. E uma segunda história com pedras foi no ano passado, quando a gente estava no Festival de Veneza, né, de cinema. A gente pegou uma praia, assim, para curtir um pouquinho no final do verão. E num certo momento eu e um amigo fomos dar um mergulho e tal. Quando a gente voltou, tinha uma menininha do nosso lado, assim, na cadeira do lado. E ela tinha saído, mas ela tinha deixado várias pedrinhas organizadas, assim, na cadeira. Foi tipo meio que um mosaico, assim, orgânico, sabe? Enfim, cara, toda aquela experiência, festival de cinema, pô, tava nesse lance litoral italiano e tudo mais, assim, curtindo um momento de vida também, né? Quase um momento de afirmação, assim, de que é possível estar nesses lugares, Sim. sabe? É possível, tipo, visualizar uma vida nesses lugares, assim. Aquele gesto muito sutil, tipo, me fez pensar muito, assim, sabe? Eu tirei uma foto daquilo ali e eu fiquei, tipo, muito impactado com uma coisa muito pequena, muito singela, que era sei lá, uma brincadeira infantil, assim, que tava me tocando profundamente, sabe? Então, juntando essas duas histórias, assim, eu lembrei dessa relação, né, com a escala, justamente, que foi, tipo, a principal coisa que me chamou a atenção da pedra dentro do hall. E daí eu decidi contar essa história cara, sobre a escala das coisas, assim, a escala do mundo, a escala do humano versus pedras, Sim. sabe? Tipo, e também não se propor a contar isso de uma forma teórica, científica, séria, sei lá. Trazer um muito certo... sentimental. trazer um certo tom mais emocional e de um bom humor, assim, para falar sobre essa reflexão quase que, sei lá, assim, meio Kafka, assim, meio o que é a gente pro mundo, assim, Sim. sabe? Essa relação um pouco mais reflexiva, mais introspectiva. E daí, aos poucos, assim, essa conexão com o espaço, né, com o prédio, até fala no filme, né? O espaço em si não é nada, né? Ele se torna um lugar, se torna algo a partir da presença de alguém, né? Isso. Então acho que essa foi uma ideia central também, que eu acabei juntando. E essa conexão com o espaço foi justamente disso, assim, de tipo, vamos mostrar o espaço, porque é um dos objetivos, né, de a gente estar fazendo esse filme, mas ao mesmo tempo vamos contar essa história sobre escala, sobre pedras, sobre humanos, introspecção, reflexão. E daí o espaço ele passa a ser um personagem também, assim, sabe? Passa a ser um personagem que colabora para essa história, mas não necessariamente é o personagem principal, sabe? A vitrine, o que a gente está mostrando, assim, né? Então é quase que uma ideia de utilizar o espaço para contar uma história, assim, sabe? Que eu acho que não vem de mim, assim, né? Ou de qualquer pessoa que está envolvida no projeto. Vem da ideia da construtora, né? Vem da ideia de ter um espaço que nem esse, de promover isso, esse tipo de experiência, esse tipo de subjetividade para uma pessoa que vai ocupar aquele espaço, seja morando, seja num espaço coletivo ali e tudo mais, né? Qual é a construtora mesmo? A construtora é a Vasselay, né? O projeto é do Oswaldo II, no estúdio de arquitetura aqui de Blumenau também. E a gente trabalhou... Eles deram essa liberdade para vocês? Então, isso quer dizer, a gente trabalhou de uma forma muito, muito aberta, assim,
a partir de um convite muito especial, né? Já é o segundo projeto que a gente faz com a Vacelai, que é uma construtora que já tem essa proposta, acho que muito dentro dos seus projetos, assim, sabe? Já tem essa proposta de trabalhar com design, trabalhar com criatividade, ter uma certa liberdade, dar uma certa autoria, assim, né? Um espaço para que as pessoas criem. Então, já é o segundo projeto que a gente tem de filme com eles, né? E o primeiro já tinha uma proposta muito parecida, assim, que foi um convite muito especial, de a gente trabalhar em um filme também, para um outro lançamento deles, que era o Line. E a gente também fez um filme chamado As the First Time. Esse filme acabou tendo uma projeção bem legal, assim, a gente foi selecionado em alguns festivais, ganhou o prêmio em Portugal, foi para Praga, para Veneza, enfim. Foi bem massa. E acho que essa repercussão, de uma certa forma, também incentivou o convite de trabalhar no Stone, no Stone Building. Então foi meio que tudo casou, assim, tudo fez sentido. E quando a gente foi, de fato, entrar no projeto, já tinha todas as proposições, acho que ali implícitas, né, no espaço, sabe? O que eu fiz foi mais observar e tentar conectar alguns pontos, assim, eu acho. Incrível. Cara, assim, pra mim me impactou muito, parabéns para você e para quem... Toda a equipe, né? Da equipe, isso é um fato também, assim, acho que é importante ressaltar, né, que definitivamente não dá para fazer essas coisas sozinho, né, sempre tem, tipo, muita gente que acredita, assim, e pula junto para fazer, né, acho que um grande parceiro que tá fazendo isso junto comigo, participou do outro filme também, e desse agora é o Victor, que é o meu diretor de fotografia, assim, a gente trabalha muito juntos, e, pô, ele também dividiu o roteiro comigo nesse filme, né? Então foi óbvio, né? Toda a equipe, tipo, né? Muita gente envolvida, mas ele em especial acho que construiu também muito junto essa ideia e tudo mais, assim, sabe? Não, incrível. E a gente estava até conversando antes ali, como que funciona a estrutura do estúdio, que é a... Molde? Não, e a Veritai. Veritai. Isso, Veritai. Porque é bem enxuto, né? Sim. E você brinca com, olha, preciso disso aqui, tem uma galerinha ali, vamos entrar junto. Então, até citei esse outro estúdio, né? Hoje eu tenho um espaço físico que é dividido entre duas empresas, né? A minha empresa, que é a Veritai, e a Molde, que é um estúdio de design estratégico. Justamente por essa proximidade e essa intenção de modelo, assim, um pouco mais horizontal, um pouco mais flexível, né? Então eu tenho esse espaço físico como um ambiente para quase que materializar o processo criativo, assim, sabe? Conseguir ter trocas, ter encontros, fomentar isso. Mas a estrutura, de fato, ela é bem flexível, bem horizontal. Esse é um modelo que eu imaginei ali por 2017, assim, quando eu estava criando a minha primeira produtora, junto com outros 2 sócios. Imaginei esse modelo bem... Como é que eu posso dizer, assim? Eu acho que acho que flexível seja a palavra, sabe? Tipo, uma ideia de ter uma estrutura fixa mínima para conseguir manter muita autonomia, muita flexibilidade no sentido de mudar a direção daquilo que tu tá querendo fazer, assim, sabe? Conseguir trazer muita personalidade pro trabalho e ter uma rede de profissionais onde a gente consiga, de fato, unir os talentos que a gente quer para aquele projeto, assim. Eu acho que, tipo, essa era meio que a premissa básica, né? Sim. A partir disso, tipo, acabei terminando essa primeira produtora, daí surgiu a Veritai, que hoje é onde eu vejo que eu tô conseguindo, de fato, colocar em prática aquilo que eu tinha imaginado lá em 2017, assim, sabe? Que é ter, de fato, essa rede e trabalhar para construir cada vez mais essa rede de amigos, profissionais, cara, pessoas muito talentosas, das quais a gente vai conhecendo automaticamente na vida, né, cara? Tipo, esse é um contato, assim. E vai construindo essa rede para que, sei lá, cara, daqui a um tempo a gente possa vir a trabalhar junto, assim, sabe? E essas trocas, né? Por exemplo, tem um amigo que que é de outra área, que tá aqui junto, aqui, e você, cara, como é que tu faz isso? Exato. Eu acho que isso é muito importante, assim, eu sempre entendi isso quase como uma vantagem de negócio mesmo, assim, né? Falando de uma maneira um pouco mais business, né? Eu acho que é uma vantagem, assim, tu ter contato com pessoas melhores que você, sabe? É uma vantagem tu
criar essas redes e criar essas pontes, assim, sabe? Porque já existem pessoas muito talentosas muito perto da gente, assim, sabe? Então, tipo, eu acho que é importante a gente celebrar isso, assim, Sim. e abrir, cara, sempre espaço, assim, pra gente que é muito boa no que faz, sabe? Sim. Então, eu decidi bem cedo, assim, que eu ia focar o meu trabalho nessa parte da criação e construção da imagem. Então, estou muito relacionado à direção, de fato, assim, né? Então, muito relacionado à criação de roteiro, criação da ideia, a concepção do que vai ser a imagem, né? A construção dessa semiótica, assim, sabe? Desse significado para a imagem. E tem pessoas que se dedicaram a outros fazeres, né, cara? Às vezes Sim. fazeres mais técnicos da execução, às vezes fazeres também mais criativos, só que em áreas específicas, por exemplo, do roteiro, ou enfim, qualquer outra coisa, da finalização, enfim, tudo mais. Então, pra mim, cara, sempre foi bem claro, assim, que era mais fácil eu me juntar dessa galera, assim, Sim. sabe? E o modelo, eu acho que é esse. Hoje o estúdio, ele tem uma estrutura fixa que é baseada de uma forma bem enxuta, digamos assim, né? Em eu e um assistente, né? Um assistente criativo, que são duas pessoas com um perfil de uma certa forma generalista, assim, que trabalham com muitas atividades, desde produção executiva até a parte mais criativa e de direção. Então, o Vini, que é esse meu assistente, cara, eu conto muito com ele, assim, nesse sentido, sabe, de ter essa sintonia muito grande com ele, assim, a gente já trabalhou outras vezes junto, então é muito importante ter essa segunda pessoa, digamos, né, e eu vejo que hoje eu não visualizo muitas outras pessoas dentro do estúdio, assim, de uma forma fixa, Sim. né, eu acho que, tipo, essa estrutura tá ótima, assim, porque o volume de trabalho ao qual eu decidi me dedicar me dá esse tempo, sabe, para tipo fazer projetos com uma certa profundidade e não necessariamente um volume de Entendi. muita coisa acontecendo, sabe? Então eu consigo lidar muito bem com tendo um assistente só e montando equipes para projetos. Então é quase que raro, assim, tirando os projetos de fotografia mesmo, que a equipe é um pouco mais enxuta, os projetos de filme, que são os projetos principais, é quase que raro eu trabalhar com uma, duas, três pessoas, sabe? Tipo, a grande maioria dos projetos é tipo 5, 6, até Nossa. 10 pessoas na equipe. Então, isso seja aqui, seja em São Paulo, seja em qualquer outro lugar, assim. Enfim, a gente também já fez outros projetos fora, assim. Cara, é muito natural pra gente montar a equipe de acordo com o projeto, chamar as Sim. pessoas de acordo com interesses, habilidades, Exato, enfim, exato. sabe? Bem dinâmico, é legal. Acho que é legal até pra quem às vezes está assistindo esse podcast e eu queria abrir uma produtora, mas eu tenho que alugar então um escritório para 10 pessoas. E é um passo muito grande. Né? Eu, cara, sendo assim, super honesto e transparente, assim, não tenho problema nenhum em falar isso, assim. Eu não me encaixava muito nas opções que eu tinha, assim, em relação a trabalhar com construção de imagem, quando eu comecei. Não gostei muito, assim, da experiência que eu tive. Eu decidi criar o meu negócio e, ao mesmo tempo, também justamente isso, assim, eu não podia dar esse passo muito grande, sabe? Sim. Tipo, eu não tinha esse luxo de me permitir, apesar de todos os privilégios que eu tinha, eu não tinha esse luxo de, pô, cara, eu vou investir pra caramba, ter uma estrutura, botar um monte de gente. E além disso, também eu não acreditava muito nesse modelo, assim, sabe? Nunca acreditei muito, sempre questionei bastante. Então eu resolvi, que nem eu disse, imaginar o que seria o modelo, assim, sabe? Eu acho que, de fato, o formato com que o estúdio existe é um processo, assim, cara. Ele é uma descoberta constante. Pra mim, a Veritae é quase que um alter ego comercial meu, assim, sabe? Então, é uma construção, é uma busca que eu tô fazendo. Não tem uma definição, assim, daqui a um ano vai continuar sendo exatamente assim. Isso, então, envolve muito gosto pessoal. E aí tu tá... Como que essa brincadeira acontece? Você tem os seus gostos pessoais, projetos pessoais, e aí os projetos comerciais. Como que é essa brincadeira? Desde muito cedo, assim, eu nunca tive muita essa dificuldade que algumas pessoas eu sinto que têm, assim, de separar os projetos comerciais de projetos autorais. É óbvio que eu tenho interesses diferentes quando a gente fala de uma expressão mais autoral ou um trabalho que tem um cunho comercial, tem um objetivo, tem uma estratégia por trás, né?
Eu não acredito que seja a mesma coisa, não são as mesmas esferas de trabalho, mas eu acredito que essa fronteira entre as duas coisas é algo que não importa tanto para mim, assim, sabe? É uma coisa que eu venho descobrindo, assim, sabe? Que nem eu disse, né? Todo esse processo é uma descoberta de como eu quero me expressar, como eu quero trabalhar, enfim. É quase que um exercício, assim, de descoberta pessoal ao longo da jornada, né? Sim. O trabalho em si é isso, sabe? O estúdio em si é isso. É, tipo, ter esse exercício de estar sempre refletindo e se descobrindo, né? Mas, de fato, eu acho que essas duas coisas, essas duas esferas, assim, expressão autoral e expressão mais comercial, elas têm cada vez mais se misturado e, assim, são coisas que estão muito na minha cabeça no momento, assim, sabe? Inclusive, eu acho que esse tipo de trampo, que nem o Stone Story e o As the First Time, são projetos que despertam bastante isso, assim, sabe? Porque são projetos que flertam com essa ideia de e se a gente misturar um objetivo comercial com uma expressão autoral, né? O convite, ele já veio meio que assim, sabe? Cara, a gente quer que tu coloque a tua visão, que tu coloque um pouco de ti nesse projeto, assim, sabe? O que acontece? Tipo, por que não fazer isso também, sabe? Sim. Então, para mim sempre foi muito claro de que, cara, a gente pode tentar, sabe? A gente pode experimentar isso, a gente pode ver quais são as fronteiras, onde que um esbarra no outro, qual o limite, assim, né, disso, assim. Então, nos últimos anos que eu tenho desenvolvido um pouco mais essa parte mais autoral, eu não sei, assim, se já é possível de ser intitulado como artística, mas de uma certa forma sim, assim, Sim, eu claro. acho que é tipo uma forma bem de expressão mesmo, pessoal, né? Eu tenho estimulado cada vez mais isso, projetos que trazem isso, estão fazendo mais parte da minha rotina. Automaticamente eu sinto que isso influencia o meu trabalho comercial, o trabalho para marcas, e acho que é muito positivo, assim, cara, porque principalmente eu acho que o ponto principal é que as duas esferas ganham muito com essa troca, Sim. sabe? Quando a gente está falando de um trabalho comercial que tem, às vezes, talvez um rigor maior ali, uma expectativa maior do que precisa ser entregue e um nível, né, de entrega específico, né? Sim. O trabalho pessoal, ele acho que está muito mais relacionado com um interesse, um ímpeto mais da pessoa, e daí o nível, ou enfim, o rigor que tu tá colocando é muito um desejo, enfim, mais de dentro, né? Sim. Eu acho que essa é uma comparação bem complexa, assim, bem profunda, mas eu acho que os dois projetos ganham, sabe? Tipo, eu tenho muita noção e clareza de que eu pessoalmente não conseguiria frequentar só um dos espaços, sabe? Só o espaço autoral ou só o espaço comercial, assim, isso não me satisfaz, assim, sabe? Sim. Então, tipo, para mim é muito importante essa conversa frequente. Tipo, eu acho que eu ganho muito experimentando em projetos mais pessoais, mais autorais, que eu me vejo colocando várias dessas ideias depois em filmes comerciais. Então quando Sabe? você tá brincando com os projetos pessoais, você tá aprendendo, explorando, Total. e aí você traz esses elementos para uma coisa mais comercial. Cara, quando é necessário, é isso? eu vejo isso muito acontecendo, assim, muito, com muita frequência. E ao mesmo tempo também não é uma via assim única, né? Tipo, eu acho que o trabalho comercial ele impõe justamente um rigor de ser feito de uma certa forma, uma praticidade, um quesito da execução mesmo, que é muito bem-vindo para projetos autorais e pessoais, sabe? Eu acho que a própria velocidade em que se aprende num projeto comercial é muito difícil de tu ter num projeto de expressão mais pessoal, sabe? Sim. Pelo menos isso é o que eu penso hoje, assim, sabe? Eu acho que o projeto comercial, ele é uma escola muito boa para mim, sabe? Tipo, talvez é a melhor escola que eu escolhi até hoje, assim, para aprender mesmo, sabe? Como executar coisas, como dirigir uma pessoa, como escrever um roteiro, como visualizar uma imagem, sabe? Sim. Porque a velocidade que as coisas acontecem no âmbito comercial é muito alta. Então, Sim. tipo, precisa ser alta, precisa ser rentável, precisa ser um negócio viável, sabe?
Essa é a natureza da coisa, né? Sim. Então, acho que essa minha provocação de, cara, eu quero ter o meu próprio negócio, quero imaginar uma maneira de viabilizar os projetos do jeito que eu acredito, Aham. então eu vou fazer isso ser viável, acho que me ensina muita coisa para, tipo, depois eu levar para um campo mais da expressão pessoal e eu tenho uma ideia e eu vou saber como executar essa ideia, assim, sabe? Que eu acho que o que eu sentia um pouco de falta no início da minha carreira era, cara, tem várias ideias legais aqui, mais pessoais e tal, mas eu não sei fazer. Eu não chego nem perto do que é a minha ideia, do que eu tô Aham. visualizando, assim, sabe? E daí eu usei essa parte comercial quase como uma escola mesmo, né? Sim. Então, pra mim, esse flerte entre as duas esferas é uma coisa bem natural, bem orgânica. Eu não eu reflito bastante sobre isso, mas no dia a dia eu não separo essas coisas, sabe? Tipo, o meu cotidiano para criação autoral é quase que o mesmo cotidiano para criação comercial, sabe? O carinho que eu coloco nas duas coisas é tipo o mesmo, Sim. sabe? Óbvio que tem objetivos e ambições diferentes, Sim, né? claro. Mas o carinho, eu acho que é essa mesma dedicação, assim, Sim. no fazer é bem parecido. Isso é muito legal e eu acho que conecta muito com o nicho de arquivis, porque tem essa questão também de projetos pessoais e os projetos, né, comerciais em si do dia a dia e como que uma coisa ajuda em outra e como que às vezes... E é engraçado porque eu te fiz a pergunta e você explodiu minha mente porque você trouxe que você aprende muito com o comercial para fazer os projetos pessoais acontecerem, porque você aprende a estrutura no comercial e joga para lá. Sendo que eu tô pensando no oposto, mas é legal essa troca, tipo, como que o projeto pessoal, a exploração, traz elementos para você brincar no comercial. Exato. Que deve acontecer também, né? Sim, total. É um caminho muito... É uma mão troca dupla, né? direta, assim. É uma troca direta. Tipo, de fato, eu acho que o trabalho pessoal, ele tem o autorais, assim, né? Tem uma natureza que te permite experimentar mais, né? Te permite errar, te permite, sei lá, testar, forçar algumas barreiras, alguns limites, assim, crenças, né? Então, isso seja num campo de execução e seja num campo mais amplo, assim, da ideia mesmo, né? Sim. Então, tipo, te permite expandir, assim, os temas que tu tá falando, sobre o que tu quer falar, sobre o que tu tá sentindo, a maneira com que tu quer falar. Eu acho que isso é bem natural, assim, sabe? E com certeza isso implica também, assim, ajuda muito o trabalho comercial, né? Sem falar, obviamente, tipo, num outro ponto, que é quase que um ponto mais, sei lá, assim, de comunicação mesmo, que é, tipo, a percepção que tu cria a partir de projetos mais autorais, né? Que eu acho que, pensando de uma forma mais de negócio, assim, a percepção de tu ter trabalhos autorais, trabalhos expressivos com muita personalidade e experimentação, também é positivo, ou pelo menos foi positivo para mim, assim, no sentido de agregar valor àquilo que tu tá pensando, assim, sabe? Porque se tu é alguém que tá refletindo sobre, com uma profundidade, construindo algo e trabalhando de uma forma, assim, ousada, de uma certa forma, assim, arrojada que seja, isso cria uma percepção de que no trabalho comercial, né, tu também vai ter essa mesma personalidade, sabe? Tu vai trazer isso contigo, né? Porque é natural com que a pessoa traga sempre o repertório dela, né? Então, se tu tá ampliando esse teu repertório aqui no âmbito mais autoral, tu vai ter isso como ferramenta para trabalhar no âmbito comercial. E acho que essa talvez é uma das trocas mais valiosas pro negócio, por exemplo, Veritae, né? Isso. Pro negócio em si, tipo, é muito positivo ter essa personalidade como uma carta na manga. Porque daí isso acaba sendo muito valioso, né? Acaba sendo muito legal. E aí acontece que você mostrar para o mundo um Stone da vida atrai clientes, nesse lado mais business, interessados nisso. E aí imagina, tu tem mais ofertas e oportunidades para fazer o que você realmente gosta de fazer, né? Incrível. Tem um ponto que você falou que eu tava pensando que é tão legal, a gente bate nessa tecla também, né? Que é
quando você fez as 2 viagens, tu viu a menina enfilando nas pedrinhas e no Chile você viu como que você era pequeno e a escala era enorme. E aí você trouxe isso para um trabalho, né? Cara, qual que é a importância para você de viver o mundo fora e não, ao invés de tipo ficar preso numa questão técnica ou numa questão tipo mesmo, qual que é a importância de buscar referências, sabe, para você? Cara, eu acho que essa construção de repertório, talvez que seja a palavra, assim, Isso. é essencial, né, cara? Tipo, que nem eu disse, eu tomei uma decisão consciente em um momento, assim, na minha carreira, de que eu trabalharia e me esforçaria para trabalhar com construção de imagem, né? Com criação de imagem, com concepção. Então, isso tá num campo muito da criação, num campo da imaginação, num campo, de fato, assim, de poder ter um potencial imaginativo, assim. Eu acho que sem repertório daí é quase que tu meio que, sei lá, não fazer o dever de casa, assim, sabe? Tipo, o básico é tu construir repertório, é tu viver, é tu tá em outras cidades, tu tá viajando, tá conhecendo gente, tá conhecendo cultura, conhecendo comida, conhecendo tudo, assim, sabe? Sim. Então, esse é um exercício que eu tenho bem consciente, assim, pra mim, de fato, se manter muito curioso, assim, né? Sim. E não só viajando, mas também dentro da própria realidade, assim, né, cara? Dentro, tipo, dos estímulos que às vezes do cotidiano que parecem simples, que a gente já tá acostumado, assim, sabe? É tipo tentar destravar um pouco dessa construção muito no dia a dia, assim, sabe? Eu acho que tudo tem um pouco de especial, assim. Até um pouco o filme do Stone fala sobre isso, né? Sobre essas coisas pequenas que impactam tanto a nossa vida, assim. Então, lógico que, por exemplo, as 2 histórias que eu te citei foram de viagens, né? Em 2 lugares, pô, fantásticos que eu tive o prazer de conhecer. Mas, ao longo da minha rotina, assim, eu tento sempre manter esse exercício de estar atento, sabe? E eu acho que, de uma certa forma, cara, quem me ensinou isso foi a fotografia, assim, sabe? Ah, é? A fotografia, pra mim, é quase que esse dispositivo terapêutico, assim, de tu estar presente. Porque a partir do momento, assim, né, tem várias formas de se relacionar com a fotografia, né? Mas a fotografia, pra mim, ela é um exercício de olhar mesmo, assim, cara. Tipo, quando as pessoas me falavam isso, tipo, eu não entendia, assim, eu não dava o legítimo valor, digamos. Porque no começo, acho que é muito comum, assim, a gente tá muito preso a essa técnica, ao fazer, Qual é a câmera? eu vou dominar a câmera, eu vou dominar a questão técnica, eu vou, sabe, tipo, entender o formato, entender o dispositivo que eu tô usando, assim, sabe? Mas ao longo do tempo, cara, eu realmente acho que eu fui ampliando um pouco essa esfera, assim, e daí essa mentoria que eu fiz em Barcelona, que eu comentei contigo, passei um tempo lá estudando, foi uma mentoria individual, assim, então era eu e um professor, e foi muito provocativo, assim, nesse sentido de, cara, tipo, é realmente isso, assim, só, sabe? Tipo, é só dominar a câmera, é só saber utilizar a técnica? Ou tem algo mais, assim? E isso mexeu muito comigo no sentido de que eu vi que existiam formas de fotografar que eu nem sabia que existia, assim. E não eu não tô falando de tipo, pô, não, tem uma exposição maior, ou não é a técnica. É uma forma de olhar a imagem que eu não sabia que existia. Que é uma forma quase que de aceitar o que eu já estava vendo, assim. Que está muito relacionado a um campo de, pô, encontrar outras pessoas, encontrar outros fotógrafos, outros artistas que já fizeram isso também, sabe? Tipo, eu me lembro muito, assim, que eu esbarrei em alguns livros quando eu tava lá, assim, tinha acesso a uma biblioteca, cara, de fotolivros incrível, e esbarrei em alguns livros. Um deles foi, inclusive, o Stephen Shore, né, que eu comentei antes, que ele é um fotógrafo que tem essa característica de imagens muito simples, muito ordinárias, assim, sabe? Não necessariamente está acontecendo uma grande ação nessa imagem, mas é uma imagem com uma profundidade muito grande, sabe? E, inclusive, uma das imagens que eu lembro, assim, cara, com certeza seria muito legal, assim, de conseguir visualizar, uma imagem que ele tem na beira de uma estrada e
tem um outdoor nessa foto que ele fez, e daí dentro do outdoor tem uma paisagem pintada à mão, assim. Só que a paisagem que tá fora, né, que é a fotografia, tem as mesmas cores da paisagem que tá pintada no outdoor. Ou seja, tipo, o momento do dia, encaixou e tudo mais, e tem as mesmas cores. Então, cara, tem uma reflexão tão profunda nessa imagem, que é tão simples, não tem uma pessoa na imagem, sabe? É só o outdoor. Mas é uma imagem muito potente por ter essa reflexão de, cara, quase que uma simulação da vida real ali pintada naquele outdoor, a interferência humana e tudo mais. E aí, quando eu esbarrei nessa imagem, por exemplo, cara, eu fiquei muito tempo pensando sobre isso, assim, sabe? Pensando sobre coisas que eu, na minha vida sem uma câmera, vejo, acho super interessante, acho que tipo, tem um equilíbrio, sei lá, uma certa coisa assim que me chama atenção e que às vezes eu fotografava e às vezes não, sabe? E daí o exercício foi começar a passar a fotografar mais essas coisas que me chamavam a atenção, que me davam aquele strike, assim, sabe? Tipo, cara, isso aqui tem alguma coisa aqui. Eu não Às sei, vezes passar batido. não sei exatamente o que é, mas tem alguma coisa aqui, essa composição tem algum tipo de equilíbrio, alguma coisa que me chamou a atenção. E a fotografia para mim se tornou esse olhar, assim, treinar esse exercício de estar atento, estar presente, para ver essas coisas da vida acontecendo na tua frente, assim, sabe? E Olha que rico, cara, tu beber de outra fonte, tipo, outra é experienciar. uma outra forma, assim, de ver, né? E a partir disso, cara, isso transformou muito a minha forma de entender. Eu acho que isso que a gente está conversando até agora, né, sobre essa construção da imagem, assim, sabe, sobre essa verdade que já está ao nosso redor e como a gente capta esses recortes, assim, da vida, sabe? Sim. Então, de uma certa forma, acho que a fotografia tem esse papel muito legal, assim, de estar presente, de estar olhando para as coisas ativamente, sabe? Né? Eu não vou ser, obviamente, não vou ser, assim, utópico de dizer que eu faço isso 100% do meu tempo, porque, tipo, cara, é desgastante e é um exercício, né? Que nem eu disse, é terapêutico, sabe? Tipo, se tu fizer terapia 24 horas por dia, tu vai derreter, né? Exato, então, exatamente. Tipo, precisa ter um tempo da introspecção, precisa ter o tempo dessas coisas, sabe? Então, acho que a câmera, ela passa, depois de um momento, assim, pelo menos passou pra mim, a ser realmente, cara, uma ferramenta para essa introspecção, assim. Uma ferramenta para essa camada mais profunda da imagem, da representação, assim. Então, a fotografia, cara, ela acho que resume tudo isso que a gente está conversando, assim, sabe? Sobre uma busca por uma profundidade maior, assim, no viver, no momento, assim. Sim. E é engraçado que ouvindo isso, eu consigo ver como que tudo... Aí você vem pro dia a dia, pra trincheira. Cara, tu vai buscar um pedacinho lá do projeto pessoal, tu vai buscar um pedacinho lá da sua viagem pra Itália, um amigo que conversou. Isso pra mim aqui que a gente tá fazendo é muito rico. Total. Cara, eu vou trazer elementos dessa conversa pro meu dia a dia, que é um nicho diferente, mas conectado pela fotografia, pelo cinema, sabe? Então eu acho que um ponto que eu acho tão legal é a descoberta do artista, sabe? De que todo mundo tem uma assinatura, sabe? Mas para colocar para fora tem que se autodescobrir, né? E aí por isso que entra uma questão de às vezes não tentar copiar um estilo, usar como referência, claro, é o que a gente tá falando, né? Beber de fontes diferentes, mas assim, é natural, né? Exato. Mas brincar pra encontrar a sua assinatura, que é uma construção de tudo que tu passa. As experiências, as pessoas, os projetos, né? Isso vai... E aí você se torna um cara único. Não tem como, o Zeca... não vou fazer com o Zeca porque tem outro cara ali que faz igual. Não. Você tem a sua assinatura única. Se quiser fazer algo daquele jeito, é com você, né? E aí não tem como... Como é que você vai vender aquilo, porque a gente está falando de arte e a gente está falando de mundo real, em que você precisa de vender, você precisa de clientes, né, e de dinheiro em si.
Então, eu acho que você é muito bem sucedido nessa questão, porque você consegue vender o que você faz, né? Sem ter que... E assim, eu sei que tem projetos e projetos, clientes e clientes, né? Claro. Mas eu consigo ver muito isso, sabe? É muito legal, assim, você conseguir, olha, essa é a minha assinatura, esse é o meu estilo. E isso até é questão da estrutura da empresa. Total. Dinâmico, horizontal. É porque eu acho que esse pensamento, ele é um pensamento muito saudável, assim. Sim. Sempre foi uma reflexão pessoal, essa construção de uma linguagem ou de uma assinatura, sabe? Será que eu devo forçar isso? Será que eu devo deixar acontecer e tal? Hoje, tipo, eu entendo que é algo que ao mesmo tempo que acontece naturalmente, também é legal ser exercitado, assim, sabe? Eu não faço as coisas pensando que vai ter a cara do Zeca, mas acaba tendo a cara do Zeca por fazer do jeito que eu acredito, sabe? Então é um pouco isso, assim. Inclusive, cara, mesmo que em diferentes nichos, assim, né? Seja no 3D, seja na fotografia, no filme. Agora, por exemplo, eu estou explorando muito a questão da materialidade da imagem. Então, eu estou fotografando de forma analógica, filmando de forma analógica. O Stone Story é todo feito em uma película, né, 16mm, que envolve todo um processo complexo de, cara, execução mesmo, assim, né? A execução passa a fazer parte como um pilar daquele projeto, assim, sabe? Porque, por exemplo, o filme do Stone Story, a gente filmou durante 2 dias, daí enviou esse material todo para Londres, onde é revelado, escaneado, e aí tem um tempo, tipo, umas 2 semanas que tu não vê nada do que tu fez. Caraca. Que é uma insanidade, assim, tipo, tu fica... Cara, pode ser que nada apareça, assim, sabe? A gente teve a sorte e talvez a qualidade realmente do trabalho, do processo, de conseguir receber todas as imagens e todas as imagens foram utilizadas, assim. Então isso foi muito bom, foi um alívio muito grande quando a gente recebeu, assim. Mas é um tipo de processo que te coloca nesse pensamento que, independente do meio, independente da ferramenta, todas essas questões mais amplas, mais filosóficas, assim, eu acho que elas têm que estar bem claras de como tu vai imprimir aquilo que tu quer, assim, sabe? Dentro disso, inclusive, cara, numa dessas viagens que a gente fez, e inclusive era com o Vitor, né, esse diretor de fotografia que eu comentei, a gente estava ano passado no Festival de Veneza, né, de cinema, que é um dos principais festivais de cinema do mundo, assim. A gente foi lá, cara, assistir realmente, assim, os filmes, entender todo esse universo de festival, conseguimos uma credencial, assim, de indústria que nos permite estar em alguns lugares com uma certa antecedência e ter contato com umas pessoas que é um pouco mais difícil, talvez. Então foi, cara, uma experiência muito legal mesmo, assim, uma experiência totalmente surreal. É um contato direto com aquilo que tu visualiza no futuro, assim, sabe? Sim. E uma dessas experiências foi um talk que a gente teve com o Wes Anderson, que é um diretor que tem muito essa assinatura presente, né, nos filmes deles. Então, para mim sempre foi uma dúvida muito grande, assim, por exemplo, no trabalho dele, se ele forçava isso ou não. E ele, cara, super simpático e gente fina, assim, ele falou lá um momento que isso é tipo uma questão de caligrafia para ele. Tipo, é algo que você aprende com o tempo, é algo que você amadurece, que você muda, que você pode testar, que você pode fazer diferente, pode tentar copiar o amiguinho do lado, pode tentar fazer coisas diferentes, mas sempre vai ter um pouco de você ali, você nunca vai conseguir fazer igual o amiguinho, então, tipo, é quase que uma perda de tempo tentar ficar copiando os outros, porque a sua caligrafia é a sua caligrafia, Exato. sabe? Então, tipo, você tem um jeito de escrever, eu acho que ele definiu todo esse enigma muito bem, assim, sabe? Tipo, ele conseguiu destravar isso pra mim de um jeito que pensar como uma caligrafia é uma analogia muito... me deixa muito mais satisfeito e, sabe, quase que relaxado, assim, de... Cara, de fato, é uma caligrafia. Às vezes eu posso ter um esforço em refinar essa caligrafia, às vezes eu posso, tipo, cara, eu quero só colocar ali expressão, tipo, de uma maneira mais bruta possível, assim, sabe? Sim. Acho que isso vai muito de acordo com o que tu tá querendo pro projeto, assim, sabe? Então, pra mim essa ideia resolve bem todo esse enigma, sabe? Da linguagem, da assinatura. E isso funciona pra, tipo,
todo tipo de nicho, todo tipo de trabalho, não só criativo, né? Uhum. Então, tu tá sempre deixando um pouco de si, assim, no mundo. Então, seja um pouco ou muito, tu vai deixar algo de você ali, né? Sim. Então, tendo essa clareza um pouco maior pra gente que trabalha com algo que flerta com linguagens mais artísticas, né? Uhum. Seja 3D, seja fotografia, seja filme, seja qualquer outra coisa, ilustração, design, enfim. Ou arquitetura, né? Sim. Eu acho que é legal ter essa clareza para entender, cara, de fato é uma caligrafia. Então, tipo, a partir do momento que talvez essa minha caligrafia tá um pouco mais visível, eu tenho muitos pontos positivos que as pessoas vão associar a essa caligrafia, Sim. sabe? Eu acho que Verdade. só tem a ganhar e é um exercício de ter uma consciência sobre o próprio trabalho. Não necessariamente criar algo, sabe? Tipo, não é, eu vou criar esse personagem aqui que só dirige filmes dessa maneira. Tipo, cara, definitivamente esse é um pensamento que pra mim é meio que abominável, assim, sabe? Sim. Tipo, eu acho que é uma Você fica coisa... preso a uma... isso, eu acho que é uma coisa um pouco mais orgânica, assim, um pouco mais viva, Sim. né? Porque o ser humano é complexo, a gente... Isso. Cara... E, assim, o também que é muito engraçado, cara, tipo, eu digo tudo isso porque teve um tempo dessa minha jornada, assim, que por mais que seja breve, já passei por muitas reflexões, assim, que eu questionava muito essa questão, assim, eu ficava, cara, eu preciso ter uma assinatura, eu vou, então, criar essa assinatura, eu vou definir o jeito com que eu faço as imagens, sabe? E... sei lá, parece que não funcionava, assim, não encaixava e tal, não rolava, ou inclusive, sei lá, eu esquecia de fazer de tal forma, né? Porque, óbvio, tipo, não era algo que tava dentro, assim, era algo externo que eu tava tentando modelar, digamos, né? E eu acho que daí o exercício de começar a aceitar e acreditar mais naquilo que é inusitado ou arrojado que eu tava vendo, foi o exercício que me fez acreditar um pouco mais que, cara, eu acho que essas coisas aqui tem um pouco do que eu quero, assim, sabe? Sim. E daí, e eu acho que isso vem de diferentes ambientes, sabe? Por exemplo, eu entendo que a minha fotografia hoje tem um perfil muito relacionado com o design. É um perfil gráfico, assim, de uma certa forma, o estilo de fotografia que eu faço. Eu acho que muito por me relacionar com design cotidianamente, sabe? Tipo, eu tô todo dia me relacionando com design, vendo isso, trabalhando com isso. Então, automaticamente, eu acho que é uma construção que vai estar ali, é um temperinho que vai ter na minha fotografia, na maneira com que eu vejo as coisas, sabe? São fases, né? Acho que isso é natural, assim, sabe? Acho que isso meio que vai construindo mesmo. Sim. Né? Isso também teve, tem fases, tipo, agora eu tô uma coisa mais obscura, ou total. mais comercial, né? Total. Isso, né? Eu acho que é normal, né, cara? Tipo, a gente vai meio que variando, né, bastante, assim, entre todos esses momentos, tipo, o que eu tô dizendo, tipo, pra ti agora, talvez daqui a um ano já seja outro entendimento, e que bom que é, né, cara? Que bom que seja outro entendimento mesmo, assim, eu acho que a gente tá muito no começo da jornada, assim, sempre. Sim. Sabe? Tipo, a gente tá sempre aprendendo, que nem eu disse, tipo, pra mim, o estúdio, o trabalho, seja ele comercial, seja ele autoral, ele é uma forma de se conhecer. Sim. É uma forma de realmente se descobrir. E essa é uma ideia até que eu importo de um outro cara, um artista, que é o Geoff McFatridge, que ele é um ilustrador e também tem essa relação muito conectada entre trabalhos comerciais e trabalhos autorais, assim. Ele é um cara que eu, cara, adoro, assim, e ele tem muito essa filosofia de fato, usar o trabalho como uma forma de autoconhecimento, cara. E eu acho que é muito sobre isso, assim, sabe? Entendo que isso é uma coisa um tanto visceral, assim, sabe? Tipo, porque tu relaciona muito o teu trabalho contigo, né? É difícil, às vezes, separar e daí isso fica complexo, às vezes fica um pouco mais denso, porque se tu tá pra baixo, tipo, o trabalho ele vai acabar soltando isso. Não é pra todo mundo, eu acho, sabe? Mas é uma filosofia, assim, de se relacionar com o trabalho da qual eu me identifico muito, sabe? Eu acho que ter essa personalidade no trabalho me ajuda muito e eu não me vejo fazendo de outra maneira, assim, sabe? Tipo, é quase que não é uma escolha, assim, pra mim. Sim. É tipo, eu encontrei a forma com que eu funciono, assim, sabe? Não é como se eu estivesse escolhendo ser assim. E é engraçado a questão que eu vejo, assim, às vezes se você começasse o projeto da produtora, um estúdio criativo, né?
com, ok, 10 pessoas e que aí vai para 20, 30. Como que tu vai transmitir esse olhar entre tantas cabeças? É difícil, né? Às vezes esse é o seu formato ideal, em que você tem amigos que você conta, né? Então é bem dinâmico, né? Tem um projeto muito grande, preciso de uma equipe diferente, que não tem aqui ao redor. Tu vai ter um amigo que vai conhecer outro cara, que vai, não, conheço um cara lá. E aí tu vai fazendo conexões, né? No mundo afora. Exato, cara. É isso que acontece na prática, assim. Sim. E acho que esse modelo é justamente por isso, assim. Que nem tu, acho que decifrou, assim, uma tua charada total. Esse modelo, ele é como é que eu posso dizer? Quase que uma resolução, assim, uma resposta ao meu desejo, né? Não é eu escolhi um modelo e daí eu vou trabalhar. Não, tipo, eu tenho uma intenção de trabalhar de uma forma mais horizontal, de me conectar com pessoas diferentes a cada projeto. Eu tenho uma intenção de trabalhar com pessoas que sabem muito mais que eu. Tenho intenção de estar presente em ambientes diferentes, né? Então, tipo, eu tô aqui, mas ao mesmo tempo eu tô fazendo projetos em São Paulo, tô fazendo projetos fora, enfim, em outros ambientes. E esse frescor, assim, cara, eu acho que é, tipo, essencial para mim como pessoa. Sim. Então, para que isso aconteça, eu preciso de um modelo de negócio, pensando em negócio mesmo, que faça isso acontecer, que faça isso ser viável. Sim. Sabe? Então, tipo, imaginar um modelo de negócio para mim é isso, assim, é tipo, dar espaço atrás e entender o que eu tô buscando como direção e entender uma estrutura que eu não me importo muito, tipo, com a parte, digamos assim, da percepção externa, no sentido de, mas então tu é uma produtora? Não é uma produtora porque tu não tem um monte de gente. Cara, isso pra mim não faz tanta diferença, assim, sabe? Sim. Tipo... mas tu não tem um prédio no centro com o andar inteiro? Eu sou uma plataforma para executar os projetos da maneira que eu acredito. Perfeito. Você tá vendo, tipo, o resultado ali, o filme, tipo, te tocou, te emocionou, é legal isso? Tipo, pra chegar nisso... Sim. Eu acredito que deve ser feito dessa forma, através dessa plataforma que hoje é a Veritae, assim, né? Cara, isso é muito legal. Eu acredito que vai ter muita gente assistindo que vai achar que eu sou maluco, né? Não, que vai, caraca, sim, isso é uma opção, sabe? Porque no começo é tão difícil, né? Cara, tu não tem grana, tu tá ali começando total. E tipo, aqui a gente tá no Off, café, aqui em Blumenau, e eu vejo como que é um ambiente... colaborativo, tem várias empresas e como um coworking, né, e um café ao mesmo tempo. Inclusive, obrigado pelo pessoal daqui, pelo espaço. A gente está utilizando e muito rico isso. Então, até a sala ali eu vi vocês compartilham, são 2 empresas em uma sala, então eu acredito que às vezes tu tá ali ouvindo o pessoal falando, você, cara, interessante. Às vezes não tem nada a ver, é outro... Isso, total. Né? E até momentos, assim, acho que o fato de compartilhar a sala, ele provoca momentos quase que de uma discussão teórica mesmo, assim, né? Tipo, como tu pode ver, eu tenho esse interesse de, tipo, aprofundar algumas coisas do meu trabalho, né? Sim. Tipo, de entender o que é fotografia, entender como eu me relaciono com o meu trabalho, enfim, tudo mais. Então, e o design não foge disso, assim. Então, o fato de a gente compartilhar a sala gera esse tipo de discussão, assim, sabe? Da gente, tipo, cara, vamos entender o que de fato a gente tá fazendo, assim, sabe? Tipo, quais são as barreiras disso? Tipo, gerar esse debate. Eu acho que isso, cara, é muito relevante, não só dentro da sala, mas acaba externalizando para um campo, né? Tipo, de outras pessoas que circulam aqui o espaço. Sim. Então, seja assistir um filme sobre design e debater sobre ele, ou seja, fazer um evento, convidar alguém de fora para falar, são coisas que a gente acaba fazendo no cotidiano do estúdio para movimentar essa conversa, assim, sabe? Quase que propositalmente ficar incentivando esse repertório a meio que encher, assim, e ir ampliando, assim, sabe? Tipo, porque essa troca que a gente está tendo, por exemplo, é muito rica por justamente compartilhar diferentes pontos de vista sobre problemas que, na maioria das vezes, são muito parecidos, assim, sabe? Em diferentes nichos, né? Só que pessoas diferentes alcançam, acho que, soluções diferentes. Exato. Sabe? Desde que tenha um ponto em comum,
aquilo lá, por exemplo, o nosso ponto em comum é fotografia, sabe? Arquitetura, de repente, né? De alguma maneira. Cara, eu tô aprendendo muito com esse papo. Tipo, e eu acredito que o nicho em que esse podcast está incluso, e eu vou expandir, como que a gente está fazendo aqui agora, é um nicho mais de arquitetura, visualização para arquitetura. Sim. Mas, cara, muita gente eu acho que vai gostar muito do papo por conta dessa riqueza. E às vezes você, Zeca, não tem a noção do quão rico isso é pra gente. Total. Tomara, assim, que role essa troca. Eu acho bem positivo, cara. Que nem eu te falei, eu já trabalhei com projetos onde o 3D fazia parte, né? Sim. Então é uma coisa que naturalmente, tipo, circula no meu ambiente. Tenho vários amigos que trabalham com essa parte de 3D e tá muito dentro daquilo que eu faço, assim, sabe? Eu acho que toda linguagem de expressão, ela tem que ter um devido respeito, assim, sabe? Por aquilo que tá fazendo, independente de como se é feito, assim, sabe? Então o 3D, cara, pra mim, por mais que eu não trabalhe com ele efetivamente, inclusive eu já fiz um cursinho uma época, mas acabou não sendo pra mim, assim, eu fiquei muito na frente do computador e essas horas de computador eram intermináveis, assim. Sim. Então, pra mim, acho que a fotografia de estar na rua ajudou, assim, sabe? Foi um pouco mais equilibrada. Mas eu acho, cara, que esses diferentes formatos, assim, são formas de expressar, né, cara? E acho que essa troca é realmente muito legal, assim. Acho que essa proposta tua de trazer uma pessoa de um nicho diferente é muito legal. Inclusive, eu fiquei meio que na dúvida, assim, se, tipo, faria sentido. E, cara, acho que o papo realmente foi bem legal nesse sentido, assim, da gente trocar coisas que são um pouco mais amplas do que, de fato, o fazer, né? Isso, o fazer software técnico, que tá usando, a câmera. Exato. Então, muito rico. Eu acho que é legal, assim, a gente conversar sobre coisas práticas, sobre negócios, sobre tudo isso. Mas pra mim, tipo, o que eu mais penso, de fato, no dia a dia, cara, são essas questões quase que filosóficas, assim, sobre a atividade, assim, sabe? Sim. Sobre a fotografia, sobre a imagem, como que eu posso me aprofundar nisso, que carinho eu quero deixar, né, nessa tarefa, sabe? Então, de uma certa forma, pra mim, isso é o mais legal de conversar. Tipo, a gente poderia ficar aqui, continuar a conversa, tipo, pra sempre, que exato. ia achar o máximo, assim. Sabe? Cara, muito bom. Só pra gente fechar esse papo, que tem sido muito legal. Nossa. Como você consegue... Às vezes eu faço essa pergunta, mas é interessante, porque às vezes nem eu sei, sabe, isso. E é difícil, acho que as pessoas têm visões diferentes, né? Mas olhando pra você hoje e analisando, ok, eu passei por isso e aquele desafio, você consegue imaginar pra onde você vai? Ou é uma descoberta que você ainda tá como pessoa ou como empresa? Sim. Cara, essa é acho que a pior pergunta de se fazer, né, cara? Ninguém quer ouvir essa pergunta, assim. Mas ao mesmo tempo ela é a melhor pergunta, né? Porque justamente por desafiar, assim, eu acho que quem tá desse lado, né? Faz pensar, né? Com certeza não é claro, assim, sabe? O meu futuro, tipo, pra mim desde o início nunca foi claro. Sempre eu acho que é uma construção, assim. Eu tenho muito uma direção da qual eu quero seguir, assim, sabe? Tipo, tenho uma direção no sentido de eu quero continuar fazendo o que eu faço, com o carinho que eu faço, com o tempo que eu disponho para fazer as coisas. Eu não quero entrar num lugar onde eu tenha que, tipo, acabar num ciclo de trabalhar um monte sem conseguir colocar o carinho e a atenção que eu quero no meu trabalho. Pra mim isso é uma coisa, tipo, essencial, assim, não negociável total, assim, sabe? Tipo, é quase que um luxo que eu escolhi, assim, sabe? Sim. Tipo, cara, eu preciso desse tempo, eu preciso desse ritmo e dessa atenção para os projetos, assim. Eu acho que à medida que os projetos eles vão crescendo e pensando, tipo, alguns anos atrás para agora, eu acho que o que muda é a maneira como é executado tudo, assim, sabe? Sim. Tipo, a estrutura por trás, as pessoas que fazem parte, essa rede ampliando, ter contato com pessoas diferentes, lugares diferentes, conhecer mais coisas, aumentar esse repertório. Sim. Acho que toda essa esfera do como a coisa acontece, eu vejo com certeza ampliando, aumentando, mas o âmbito da direção, assim, eu acho que tá
tá bem definido, sabe? Sim. Tipo, que eu quero ter essa personalidade no trabalho, que eu me relaciono dessa maneira. Isso é uma coisa que, tipo, eu descobri nos últimos anos, assim, algo que eu acho que vai se manter, Sim. sabe? Independente se eu daqui a um tempo esteja fazendo projetos mais de cinema mesmo, que era sonho lá do início, ou se eu continue nessa relação entre comercial e autoral, tipo, cara, isso é uma coisa que eu não sei, assim, sabe? Tipo, Exato. isso é uma coisa que a vida tem que meio que acontecer e vão ter janelas abertas, eu vou ter que entender qual janela que eu vou olhar, sabe? Mas acho que o importante é essa direção de a maneira como se relaciona com o trabalho, assim. Pra mim isso é bem claro, tipo, isso é uma coisa que eu não vou abrir mão, assim, Sim. sabe? Tipo, isso é uma coisa muito importante, assim, pra mim. Eu ouvindo você falar, é claro assim, pra mim, a minha interpretação é, você sabe o que você não quer. E aí isso te guia, ok, eu não quero entrar em um estúdio de 100 pessoas pra fazer parte de uma máquina e um processo que vai... Se eu não tiver personalidade, se eu não tiver, tipo, colocando a mão na parada, pra mim não faz sentido, assim, sabe? Sim. Pode ser que daqui a algum tempo faça sentido, né? Exato, é o que a gente tá falando, são fases. É um aprendizado, Mas me parece que... tipo, Agora é isso. Agora a coisa principal é, cara, se perceber ativo, assim, sabe? Se Sim. perceber fazendo, se perceber colocando a mão, assim, sabe? Sim. Tipo, criando, imaginando. Acho que dá esse tempo para a imaginação, assim. Sim. Tipo, é um tempo que, de uma certa forma, eu acho que é raro hoje, sabe? No nosso mercado, assim. Eu acho que é raro num mercado mais comercial. Acho que é difícil. E para mim, só de conseguir me manter dentro desse modelo, dentro dessa esfera, questionando isso, já é uma conquista, tipo, Sim. é a principal conquista, assim, sabe? Cara, incrível. Zeca, obrigado pelo seu tempo. Pô, eu que agradeço, Acho que você Obrigado pelo convite. Você é um artista muito... acho que toca muito pelo que você coloca pro mundo, assim, né? E a intenção mesmo desse meu projeto, meio dinâmico, meio doido, de viajar e conversar com as pessoas, assim, eu tô caçando artistas pelo mundo, né? Por isso que, cara, seria um crime de me prender a um nicho. Sim. Sabe? E aí eu acho que você trouxe... Você é um exemplo assim, incrível disso, que você faz a sua arte da sua maneira e você coloca pro mundo, e aí os desafios que você tem, então, pessoas que estão ouvindo que é de outro nicho também, pode beber dessa fonte. Talvez se relacionem, né? Claro, claro. Então, cara, obrigado de novo pelo seu tempo. Valeu. Velho. Obrigado. Galera, se você gostou desse episódio, manda mensagem também pro Zeca, né? Deixar as informações aqui. Se quiser trocar uma ideia com ele. Assistam o filme, né? Isso, filme. A gente vai deixar na descrição também. Se você gostou, comenta, faz tudo, compartilha com o seu cachorro. E obrigado, Zeca. Valeu. Valeu, velho. Valeu. Muito bom.